Amigos e amigas do Evangelho de hoje, essa terça-feira, dia 23 de janeiro, é um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 até o versículo 35. A igreja está correndo o Evangelho de São Marcos, porque o Evangelho de São Marcos é um evangelho assim, bastante sintético, né? Em que São Marcos coloca, em poucas palavras, muitas coisas que Jesus fez. O Evangelho de hoje, que começa no versículo 31 do capítulo 3, diz assim: Chegaram sua mãe e seus irmãos, e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele. Disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí, fora, e te procuram. Ele respondeu-lhes, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, correndo o olhar assim sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, ele disse: Eis aí minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá aí. Jesus está lá, cheio de gente, pregando. Chega sua mãe, chegam seus irmãos. Sabemos que Jesus não tinha irmãos. Eram parentes de Jesus, eram primos de Jesus. Né? Tem um escritor do século II, judeu, chamado Exegipo, que explica bem isso. Ele diz que, né, São José era irmão de Cleófas, aquele discípulo de Emaús. E esse Cleófas tinha 4 filhos, sendo que 3 eram evangelistas: São Tiago Menor, São Judas Tadeu e São Simão Menor. Ora, eram primos de Jesus. Se Cleófas era o pai deles, né? E Cleófas era irmão de São José pai de Jesus, pai legal, então eram primos de Jesus. Então Jesus tinha os seus parentes. Muito bem, chegaram até Jesus, Maria e eles, e perguntaram, né? O povo disse: tua mãe está aí com teus irmãos. E Jesus disse: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus sempre aproveita, né, um evento para tirar dele um ensinamento, né? E disse ao povo: minha mãe, meus irmãos, minha família, né, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Está lá desde os Salmos, né, 39, está lá também na carta aos Hebreus, lá no seio da Trindade, o Verbo disse para o Pai: holocausto e sacrifício não foram do teu agrado, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Né? E Jesus dizia para os apóstolos: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, para Jesus, fazer a vontade do Pai era tudo. Simbolizava toda a sua obra. Então, para ele, sua mãe e seus irmãos, mais do que os laços terrenos que nos ligam na família, há um laço sobrenatural muito mais forte, que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Né? Lá no Sermão da Montanha ele disse: não são aqueles, né, só aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, que vão ganhar o reino do céu, mas aqueles, né, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Bem, é uma lição que nós precisamos aprender: fazer a vontade de Deus. O grande doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, dizia: para nós agradarmos a Deus, para nós vivermos a santidade, é preciso 2 coisas: fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é seguir aquilo que a igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz é aceitar as coisas da nossa vida que nos acontecem, que muitas vezes vêm mesmo contra a nossa vontade, mas que delas Deus sabe tirar o bem para nós.